Olá, pessoal! Como eu estava falando, essa é a live número 91 e a gente vai convidar 2 seguidores aleatórios para serem as nossas estrelas e contarem as suas histórias ou de superação ou de sofrimento, né? Porque a gente segue aqui aos domingos fazendo nosso trabalho voluntário de empoderamento de pessoas que têm zumbido. E a ideia é o quê? Conhecimento ninguém tira da gente, ninguém. Então esse é um bem adquirido para sempre e por isso que eu particularmente gosto das lives. A gente se propõe a ensinar um pouco do que sabe, mas a gente também aprende muito com cada uma das perguntas que vocês fazem e com cada uma das estrelas que disponibilizam o tempo, a coragem aqui para contar as nossas histórias, tá bom? Então a gente vai aqui, que bom que tá ok agora, né? Eu sei lá o que aconteceu, coisas de imprevisto aí, e a gente volta, né? Tô só esperando vocês que se candidataram para serem estrelas antes da live ficar sem som. Tô esperando vocês clicarem de novo, porque eu não tinha chegado a ver quem eram os candidatos, tá bom? Então fico aguardando aqui. Lembrando que hoje a gente tá nessa live diferente de 2 estrelas. Vamos aqui compartilhar histórias, sejam elas de sofrimento para quem precisa, sejam elas de superação para quem acha que já passou o pior, né? Vamos chegando aí de novo, gente. Não deu certo? Começa tudo de novo, não é assim? Então, ó, clica lá no pedir para participar da live lá no comecinho, quando vocês entram. Quem quer participar aqui, ó? Quem tá falando, quero participar. Não adianta só escrever, precisa voltar lá na entrada da sua live, sobe aí o chat até você achar o botãozinho ali que aparece, solicitar, tá? Solicitar para participar. Eu vou dar um tempinho aqui, cumprimentando vocês de novo, porque, né? A gente tem que dar a mesma chance de quem já estava aí. E vamos que vamos. Por falar em imprevistos, né? Eu que sou uma pessoa toda programadinha, adoro coisas bem controladas, adoro. É bem o meu perfil e de um monte de gente, né? Cada vez que acontece um imprevisto, a gente tem que ter um joguinho de cintura aqui, porque senão a gente sofre muito mais, né? E eu sei lá quanto que eu já aprendi em quase 2 anos de live, porque é tanto imprevisto, né? Então, de fato, beleza, acho que a gente já tem... A gente já tem número suficiente aí de pessoas que se candidataram. Vamos lá? Vamos escolher as estrelas de hoje. Peraí, vamos lá. Vamos chamar aqui, ó. A Sônia Rodrigues, deixa eu ver se ela entra para depois chamar outra pessoa. Lembrando que isso aqui é um test drive para a gente também. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Você? Também, tá me vendo e ouvindo bem, né? Tô. Então vamos lá. Escolhe um número de 1 a 7. 1 a 6, 1 a 6. Para você escolher qual vai ser a outra estrela. De 1 a 6? 4. Quem quer 4 aqui? Lucas Veronese, vamos lá. Chamando Lucas Veronese. Deixa eu ver se ele entra também e eu vou marcando aqui vocês. Opa, peraí que minha câmera tá Lucas! errada aqui. Tudo bem, querido? Tudo bom? Que sorte. Opa, vamos. A gente nunca sabe, né? E ser escolhido pela outra estrela já é um sinal aí de, né, trabalho de parceria, não é? Pois é, obrigado por vocês duas, então. É isso aí. Foi nada. Eu tava doida para participar. Que bom, Eu também. que bom, fico contente. Pega só um pouquinho aqui, ó. Recebam as boas-vindas aqui. O seu nome, que eu esqueci de anotar, o seu nome aqui, você que entrou primeiro? Sônia Aparecida Rodrigues. Sônia Rodrigues, tá. Sônia Beleza. Rodrigues. Então, olha, o que a gente vai fazer? Para o tempo que a gente tem, eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade de se expressar, que eu tivesse a oportunidade de ajudar vocês,
mas a gente sabe que o tempo voa, né? Então, Aham. eu vou pedir para a gente começar com aquilo que é básico para a gente iniciar o raciocínio e depois eu vou deixar vocês super na liberdade da gente ir por um caminho que é da questão do físico, mesmo da tentativa de ver um diagnóstico, ou ir para o caminho do emocional, do sofrimento, etc. Não dá para fazer os dois caminhos, tá? Não dá tempo. Então, o que falar mais alto aí no coração de vocês, tá? O que eu quero lembrar, apesar de eu ser médica, rede social não é lugar para fazer medicina, porque a gente tem um conselho federal para lá de restritivo, tá? Então, eu não posso e nem vou fazer nada que configure uma consulta individual, que é na definição do tratamento de cada pessoa. Agora, ajudar a raciocinar com as pistas, isso é totalmente livre, é muito gostoso e muitas vezes ajuda. Orientar no quesito do emocional também é tranquilíssimo para mim e muitas vezes ajuda, tá bom? Então, estou explicando isso mais uma vez só para não gerar expectativas muito altas e frustrações depois. Outra coisa, a gente não fala nome de medicamentos aqui pelo risco de automedicação. E eu gostaria que nem no chat vocês escrevessem nomes de medicação. E também a gente não cita nomes de profissionais, tá? Nem para criticar, nem para fazer propaganda. Então, colocada essa parte básica, os dois estão preparados aí? Sim. Tranquilo. Beleza. Ó, se por acaso eu notar na fala de vocês alguma coisa que pode ser especialmente interessante para a plateia que nos ouve, eu vou fazer um sinal de tempo, tá? Então, vocês me vendo isso daqui, por favor, dá uma paradinha na fala, porque se vocês vão muito para frente, a gente perde o timing de dar uma devolutiva aqui para o nosso grupo. E é o grupo, além de mim, que vai apoiar vocês. Tá bom, queridos? Certo. Então, Tá Sônia joia. e Lucas, vamos começar pela Sônia aqui. Sônia, 3 informações básicas para mim, tá? Há quanto tempo você tem zumbido? E o Lucas já vai pensando. Há quanto tempo você tem zumbido? Qual é o tipo de som e de que lado que é? Eu tenho há 5 anos, era só do lado esquerdo, agora está nos dois ouvidos. É o canto de uma cigarra 24 horas por dia e eu gerei a hiperacusia junto. Então, eu tenho que usar um protetor de ouvido para conversar dentro da minha própria casa. Perfeito. Eu já vou abordar essas duas questões. Lucas, as 3 informações. Tempo de zumbido, lado e tipo de som. Eu tenho, vai fazer 7 anos esse ano, né? Desde 2015. É no ouvido esquerdo, majoritariamente. Tem vezes que dá no direito também, mas o fixo mesmo é o esquerdo. E é apito. Perfeito. Então, primeira coisa para quem está ouvindo a gente, vai se identificando, tá? Apito e cigarra são 2 tipos de sons de zumbido super comuns, junto com chiado também, tá? Então, são tipos bem comuns. 5 anos uma pessoa, 7 anos outra pessoa. Então, 2 zumbidos crônicos, né? Que são aqueles que têm mais de 1 ano de vida, tá? A Sônia já falou que ele veio junto com hipersensibilidade, então uma tolerância diminuída a sons do dia a dia. Tanto é que ela tem que usar protetor dentro da casa dela, onde a gente imagina que não tenha tantos sons agressores, né? Não. Enfim, Sônia, além da hipersensibilidade, você tem alguma outra coisa da quadrilha do ouvido? Algum grau de perda de audição, mesmo que pequeno, sensação de ouvido tampado ou tontura? A sensação de ouvido tampado eu tenho e tenho uma perda auditiva que depois que gerou o zumbido, ela aumentou do 30, agora cheguei aos 70. Deixa eu especificar um pouquinho mais, ó. Quando o seu zumbido nasceu à esquerda,
há 5 anos, ele nasceu à esquerda 5 anos atrás. Há Isso. quanto tempo ele ficou dos dois lados? Ele ficou de um lado só até 2020. De 2020 para cá, ele abriu para os dois lados. Desde que tem dos dois lados, os dois são iguais ou um mais alto do que o outro? Às vezes, um está mais baixo do que o outro. Às Eles vezes, oscilam. eles oscilam. Às vezes, um abaixa, de repente, quando vê, explode os dois juntinhos. Então, cigarra oscilante e as oscilações aí como se cada um tivesse vida própria e independência, certo? Isso, certo. Beleza. Já vou voltar. Lucas, me conta se você tem algum outro sintoma além do zumbido. Seja alguma perda de audição, uma sensação de tampa e destampa. Vou aproveitar. A gente não Ixi, ficou A sem gente som, aí voltou. nunca envolve o tampa e destampa da descida do avião ou da descida da serra, porque esses são normais, tá? É o tampa e destampa de Sim. quando está sentado no sofá, sem mudança de altitude. Então, tampa e destampa, perda de audição, incômodo com sons ou tontura. Algo por aí, Lucas? Ou só o zumbido já tá bom? Só não tem a tontura. Ai, socorro! Olha que sintonia aí. 2 com vários membros da quadrilha do ouvido também, tá? Assim, eu sou uma pessoa que tem tontura com frequência em carro, mas isso eu tenho desde pequeno, assim, né? Acho que chama cinetose, né? Mas não é uma coisa, assim, terrível na minha vida, né? Mas a perda auditiva no meu ouvido esquerdo, ela, em algumas frequências, ela é de leve, outras é moderada. Eu ainda tenho várias frequências boas, né? São algumas só que estão ruins. E o ouvido tapado também vai e volta, uma sensação de tapado. Sons muito altos que a gente geralmente esperaria que fossem abafar o ouvido, parece que provoca ele de certa forma, né? Por exemplo, eu estou no mercado que tem muito som, entra um som nele também diferente ali, parece que vai contra o som ambiente, né? Mas seria isso. Perfeito. O Lucas, você sente altos e baixos do seu zumbido só com barulhos ou com outras coisas? Não, ele especialmente nos últimos um ano, assim, ele está bem flutuante, assim, ele varia sozinho ao longo do dia. Geralmente ele começa de manhã um pouco mais tranquilo, e quando o dia vai passando, se há um momento ali no trabalho ali que é um pouquinho mais estressante, é difícil, doutor. Eu não sei se é eu que passo a reparar mais, ou se ele que de fato se acentua mais. Eu acho que é um pouco dos dois, sim. Então, tem tudo que você imagina aí. Tem tudo que você imagina. Já tô vendo que me aguarda. 2 estrelas É. com combo de sintomas. Vamos ver o quanto a gente consegue evoluir aqui. Nada é fácil nessa vida, né? A gente tem que lidar com os desafios. Não. Ô, Rosa, bom, Rosa não, Sônia, desculpa. Antes de perguntar para a Sônia, né? Deixa eu fazer uma parte. Para o Lucas e para todo mundo. As duas coisas podem acontecer. Ou o zumbido é estável, direto e reto, é o mesmo volume, e o que muda é só se a gente está percebendo ou não está percebendo. Por exemplo, no silêncio, né, de noite, percebe mais um negócio que existe 24 horas por dia e às vezes está camuflado pelos sons do dia a dia. E ele, de fato, pode ter altos e baixos com determinadas coisas que acontecem no decorrer do dia. Então, eu vou passar para a Sônia, de novo, a questão das oscilações do seu zumbido. Não estou falando de perda de audição, tá? Com o que você percebeu que ele reage, que ele piora, ou não dá para saber? É o seguinte, geralmente eu acordo com ele mais baixo. Tem dias que não, tem dia que eu já acordo com o ouvido alto, mas tem dia que eu já acordo com ele um pouco mais baixo. No decorrer do dia, ele vai aumentando. Se eu fico tensa, nervosa, abalada emocionalmente, ele explode.
Aí piora, aí ele sobe, vai alto mesmo. Aí eu tenho insônia, aí eu tenho que tomar remédio e dormir. Tá. Me conta uma coisa. Quando você se pega, ó, tô nervosa, ele cresce na hora ou ele vai crescer na noite daquele dia que você estressou? Ele já começa a crescer na hora. Eu vou ficando nervosa, tensa ou chateada e já vai crescendo. Ó, para todo mundo que tem um zumbido que reage ao emocional na hora, que nem o da Sônia. É um belíssimo exemplo de que um belíssimo exemplo de quando o zumbido resolve ser o termômetro da temperatura emocional, não daquela temperatura corporal do termômetro embaixo do braço, tá? É o exemplo perfeito. Porque outras pessoas, quando estão numa fase mais complexa, né, elas podem ter um aumento gradativo do zumbido. Aumento gradativo do zumbido. Essa montanha russa de zumbido que explode, olha o termo que ela usou, explode quando ela fica tensa, é o termômetro da temperatura emocional. Então, a primeira coisa, Sônia, que eu gostaria muito que você olhasse para o seu zumbido, mesmo sem saber o diagnóstico médico convencional, tá? Eu cada vez mais acredito que a medicina que eu aprendi é para lá de limitada. Eu aprendi muito mais ouvindo os pacientes do que nos livros e artigos de zumbido, tá? Então, vou falar com o maior coração aqui, laranja, para você, tá? E para todo mundo que se encaixar nesse quesito. Lucas, eu não sei se você também vê essa piora rápida, tá? Então, veja, dentro do que hoje eu acredito, o zumbido traz umas mensagens para a gente. Aliás, o corpo todo traz mensagens para a gente por meio de sintomas, né? E a gente está aqui tentando decifrar as mensagens do zumbido, as incógnitas, os mistérios, tá? Então, cada vez que eu pego alguém que tem a sua fala, Sônia, eu preciso que você entenda que ele é o amigo que tá te avisando que você totalmente passou do ponto. Não é que você não vai ficar nervosa. É que você passou do ponto no tanto que você ficou nervosa. Ninguém tá tirando a sua razão de ficar nervosa. Você entende isso? Uhum. É o aviso que tá too much. Tá too much, tá? É como se fosse um grito de socorro. Então, cada vez que a gente ouve um grito de socorro, a minha vontade é de colocar a pessoa, o ouvido, o órgão, a coisa no colo e fazer carinho, né? Eu acho que essa é a ideia que a gente tem que ter com o nosso corpo, com o nosso ouvido, quando ele grita por socorro, tá? Então, na questão estresse, olha, eu sei que não é só estresse que você tem. Eu sei, com esse monte de sintomas, nem pode ser, tá? Mas você bateu aqui na tecla do estresse, que é muito comum, então eu já estou aproveitando e alongando esse assunto, tá? Esperando que sirva para mais pessoas, tá? O jeito que a gente reage aos estresses da vida nunca vai ser zero, nunca vai ser totalmente zen, mas ele precisa ser emparelhado com o corpo que a gente tem, tá? Porque se eu tenho um estresse e eu tenho que correr para o banheiro porque o meu intestino solta, se eu tenho estresse e minha cabeça entra na hora numa enxaqueca daquelas, se eu tenho estresse e eu desencadeio crise de asma, todos esses, além do zumbido, são avisos de que tá demais além da conta, tá? Então,
Não é a mente só que está sofrendo, e sim o corpo todo está gritando: Sônia, socorro, tá? Então, respeitar os avisos do estresse é algo como abraçar o corpo que você tem. Ele provavelmente tem determinadas vulnerabilidades, e quanto mais a gente abraça o nosso corpo, ao invés de brigar com ele e xingar porque ele é assim, não é assado, melhor. Senão essa é uma guerra que a gente sempre perde. É uma luta que a gente sempre perde, tá? Então ganha mais quem abraça o corpo e os ouvidos que tem, tá? Tudo bem? Uhum. Morreu aí ou não? Nem fez muito sentido para você? Não fez, porque geralmente é assim mesmo que acontece, o que você está falando. E é o que eu te falei, se eu abalo, acontece alguma coisa. Eu perdi uma pessoa muito próxima há poucos dias. Quando eu recebi a notícia, ele também já disparou. Se eu durmo mal também, por conta da insônia, eu já acordo com ele disparado. Uhum. Então, ele fala muito com você. Nossa Senhora, 24 horas. Isso, mas provavelmente tem alguma coisa que você não está ouvindo e não está conseguindo remodelar, né? O que que é importante fazer para você dormir melhor, para não atacar o ouvido? O que que é importante fazer de diferente, né? Lógico, de Aham. diferente, para você administrar a reação imediata, impulsiva que seu corpo está tendo. Deixa eu passar um pouquinho para o Lucas. Lucas, essa questão do estresse que eu falei fez sentido para você? Fez na sua totalidade, até quando a senhora falou, né, que não é tudo, mas que é alguma coisa. Com certeza. Exatamente, assim, quando eu tô, às vezes, teve algum momento ali de tensão, na hora eu já percebo algum momento, né? E em épocas que tá estressante, por exemplo, as grandes crises que eu já tive, as principais, elas estão vinculadas também a não conseguir dormir, né? Coisas que me afetaram, assim, profundamente. E eram nas duas vezes que isso aconteceu, que eu tive essa crise forte de não conseguir dormir, foi em duas épocas que eu estava em época muito aguda do meu estudo, né? Eu sou funcionário público e então concurseiro, né? E, enfim, meio ansioso por padrão também. Então, eu sei que né, eu tenho algo do meu estresse, com certeza tá vinculado sim a isso. Com certeza, fez todo sentido. Que bom, eu fico contente. Olha, só para vocês terem noção um pouquinho dos bastidores do porquê que eu estou falando isso hoje dessa maneira, né? Vai fazer 2 anos que a gente começou a live aqui no grupo de apoio na versão live, né? Por quê? Porque desde o início da pandemia, minha vida mudou pra caramba, né? Eu que já trabalho com zumbido há 28 anos, pessoas estressadas nunca faltaram na minha vida, nunca, né? Nunca faltou paciente estressado com piora do zumbido, tá? Mas a pandemia fez um boom na minha vida, em cima das minhas costas, dos meus ombros. Eu falei, gente, não vai dar. Vamos ver se a gente faz uma atitude que a gente possa disseminar aquilo que a gente está passando no consultório, tá? Então, a pandemia trouxe vários motivos de estresse ao mesmo tempo. É tudo condensado, tá? Tudo potencializado. E a gente precisa ter uma nova versão de cada um de nós. A gente precisa. Se a gente fica na versão velha pré-pandemia, a gente só se desgasta. Alguma coisa tem que andar para frente, tem que se readaptar. E isso envolve o modo de pensar, o modo de agir nas crises, nos momentos de tensão, de sobrecarga, né? E eu sou um super exemplo dessas pessoas também, que ó, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer para respirar fundo, administrar tudo e seguir em frente, porque não existe outra opção. Só seguir em frente, tá? Então, veja, dentro desse sobe e desce, desse maremoto de zumbido que vocês estão tendo,
ele não é o único sintoma. Então, claro que estresse é um fator modulador e para vocês dois já ficou mais nítido, já ficou bem nítido. Eu vou mudar de assunto. Outra coisa que mudou muito os zumbidos da pandemia, principalmente desse jeito sobe e desce, assim, montanha-russa, foi a alimentação, tá? Seja porque a gente está estudando em casa, seja porque a gente tem 1000 coisas diferentes para fazer, tá mais tenso e a gente se premia justamente com as coisas gostosas que inflamam o nosso corpo e mudam o jeito ouvido de funcionar, tá? Então, para vocês dois pensarem o quanto vocês percebem se a alimentação em paralelo com o estresse, a alimentação na linha açúcar, glúten, né, farinha de trigo, lembrando que cerveja tem cevada, cerveja e uísque tem cevada, que também é glúten, e leite de vaca, o quanto isso também piora o zumbido de vocês. Se alguém percebeu isso, levanta a mão que daí eu passo a palavra. Eu já percebi. Fala aí, Sônia, com o que vocês dois? Então vamos lá, Sônia, com o que você percebe que seu zumbido piora? Açúcar, que eu até já tô tirando, já fiz o teste. Chocolate, bebida de álcool, qualquer uma delas que eu tomar. E tirei o carboidrato também, tirei a farinha branca. Eu fiz isso por 2 meses, ele já estava quase que zerando. Caí na tentação de comer o chocolate e tomar o café. Aí eu estava tomando café descafeinado. Me bateu uma vontade de tomar o café, fui lá, fiz o café, pois não é que voltou tudo de novo. Tá. Então, eu fico, um lado meu tá contente, no sentido da gente ver que os gritos de socorro do ouvido não são à toa. E o que eu me propus nessa vida é desvendar os mistérios do zumbido. E por isso que eu estou passando para vocês aqueles que eu já consegui entender, né? Então, grito de socorro é fui agredido. Infelizmente, tem coisas deliciosas, que agridem o ouvido. Não de todo mundo, gente. Não adianta falar assim, ah, eu como doce, o meu não muda. Tá, então, para quem come doce e o zumbido muda, este é o sinal de agressão, tá? Então, como é que a gente faz? Alguma coisa de diferente precisa fazer. Não dá para ficar na mesma quantidade de agentes agressores se o ouvido está vulnerável naquele momento, tá? E outra pegadinha é a pessoa que fala assim, mas eu sempre comi isso e eu nunca tive zumbido. Corpo e ouvido tem um jogo de cintura X. É o elástico que tem uma elasticidade até aqui. Quando a gente força a barra, o sintoma aparece. Então, não é porque nunca teve que não tá, que não vai acontecer, tá? Então, alguma administração da alimentação a gente tem que fazer, tá? Em geral, com nutricionista, é sempre a recomendação que eu dou. Bom, você fez direitinho, Sônia, 2 meses, quase zerou o seu zumbido, excelente. Olha que pista maravilhosa de que, de fato, o seu também tem a ver com alimentação. E não é comum ter recaída tão rápida assim por causa de café descafeinado. Ainda mais um dia, tá? Então, veja, é possível que o seu corpo esteja tão assim, em estado de alerta, que ele está reagindo a qualquer coisa, tá? O limiar está baixíssimo, baixíssimo. E daí qualquer coisa ele reage. Mas não é o que acontece em geral. A maioria das pessoas que faz direitinho, pelo menos 1 mês de uma mudança alimentar, tirando essas tranqueiras gostosas, porém inflamatórias, tem uma melhora que se sustenta ao longo do tempo, a menos que você enfie o pé na jaca direito e por um tempo mais prolongado, tá? Lucas, conta da sua questão da alimentação. O que você já reparou no seu zumbido? Então, doutora, há uns meses atrás eu comecei a ter que fazer... Eu estava fazendo exames por causa do zumbido, só que eu também comecei a ter que fazer exame porque eu fui aprovado no concurso. Aí algumas taxas Parabéns! começaram a dar um... Obrigado, Que bom! valeu.
Comecei semana passada. E eu tive que fazer alguns exames, né, por causa disso daí, e começou a dar algumas taxas alteradas. Uma delas, em dezembro do ano passado, tinha dado muito alterada, que tinha sido triglicerídeos. Tinha dado, sei lá, 290, o limite era 150. Aí, a partir disso, eu voltei a fazer exercício, coisa que em 2021 eu larguei pra caramba. E voltei a fazer exercício e comecei a comer melhor. Aí, em um mês e pouco, eu fiz outro exame. Aí o triglicerídeo já tinha baixado, já acho que para 158 já. E continuei comendo bem até 2 semanas atrás, que aí começou o processo de mudança, de mudar, né? Eu tive que mudar de cidade, né? E, putz, mais exame para o concurso e, nossa, um monte de coisa com dificuldade para dar certo, concurso de aprovação de documento. E se não desse para ser aprovado, eu ia ter que voltar para a minha cidade para solicitar documento pessoalmente. Aí eu, como você falou, meti o pé na jaca aí por 2 semanas. Só que aí, doutor, e aí piorou. O que eu senti, assim, eu tive 1 mês e meio, 2 mais ou menos, de uma alimentação melhor. Eu senti que, assim, melhorou, mas nem perto de falar e, tipo assim, pô, quase sumiu. Não, melhorou, ficou um pouco mais estável, vamos dizer assim. Meio que me deixou mais forte para ficar mais tranquilo. Mas, não, assim, melhorou. Eu quero essa melhora de novo, estou precisando dela de novo. Mas, assim, não é nada perto de falar, né, igual a nossa amiga aqui que falou que quase zerou. Não, definitivamente não, mas melhorou. Agora, só para terminar, só para não me alongar, mas um fator importante é que, assim, nas últimas 2 semanas, além de eu ter parado de comer bem, parado de fazer exercício, trocado de cidade, tudo isso, eu também comecei a usar um aparelho auditivo. E eu tô 2 dias sem usar, doutora, porque eu acho que a impressão que eu tenho é que piorou um pouco, sabe? Uma coisa que eu estava esperando que talvez fosse melhorar, e eu acho que piorou um pouco. Não sei se está desregulado, se o volume está alto, está estressando meu ouvido, eu não sei. Mas então, juntou tudo. É até difícil de dizer o que é, porque foi tudo de uma vez, né? Ô, Lucas, a sua perda auditiva, você falou, tem perda em algumas frequências e outras estão preservadas. A sua perda é pior nas frequências graves ou nas agudas? Eu acho que são nas agudas, 1000 Hz, né? 1000, 1500, 2000, acho. Acho que a minha audiometria, ela é tipo um V, assim. Ela vai assim, aí cai. Ela é tipo um V. Ela começa lá em cima, cai e volta? Cai. Se a senhora quiser, depois eu posso pegar aqui rapidinho, tá? Mas eu acho que ela cai na 1500, 200. Perfeito, acho que é isso. Perfeito, só para eu ter uma noção, tá? Veja, então, para o quesito mudança alimentar, a Sônia teve um benefício maior do que o Lucas. Isso é exemplo típico para vocês verem que as respostas são variáveis, tá? Então, o Lucas enfiou o pé na jaca, teve recaída. A Sônia enfiou o pé na jaca, nem tanto na jaca, né? Mas enfim, voltou lá a outra situação e também piorou. Então, isso é como se fosse prova e contraprova que para o zumbido de vocês dois, a alimentação importa. Importa. Ela não é a única coisa, como a gente já viu, tem o estresse, tem o sono, tem a perda de audição, enfim, tem um monte de coisa, mas importa. Prova e contraprova. Levem isso para vocês a vida inteira. Tudo bem se vocês forem chutar o pau da barraca. Se vocês falassem, então eu não posso mais comer alguma coisa que eu gosto ou beber. Claro que pode. Só que para vocês e para quem é parecido, existe um custo que não é em dinheiro, é no ouvido. Então, o que precisa é entender o corpo que tem, entender que essa conta vai ser apresentada, tá? Só que, em geral, tudo que a gente piora por comer ou beber coisas que o ouvido não aceita bem, fazem uma piora e uma melhora, porque aquela coisa vai ser digerida, vai deixar de agredir o ouvido alguma hora. Por isso eu estava falando para a Sônia que não é comum ter uma recaída, só crescer,
quando enfia o pé na jaca com um café descafeinado, sei lá o quê, um dia de aniversário, um bolo, sei lá o quê. Não é comum, tá? Então, são ondas de piora. Essa é a linguagem do ouvido. Engoliu, pôs goela abaixo, vai ser eliminado alguma hora pelo corpo, tá? Então, vamos para frente aqui, ó. Sônia, de 0 a 10 de incômodo, quanto que varia o seu zumbido? Quando ele tá mais bonzinho, ele incomoda quanto? Quando ele tá mais chatinho, ele incomoda quanto? Quando ele tá bonzinho, assim, que eu falo que tá suportável, ele chega num 5, dá para aguentar. Agora, quando ele dá o disparada, aí ele vai pro 10. Se tivesse como passar do 10, ele passava. E tem uma coisa que eu quero te falar também. Eu tive uma perda de peso de 17,5 kg sem dieta, sem nada. E fiz uns exames, inclusive eu tinha uma consulta com você marcada, você me mandou os exames, eu fiz a batelada de exame para ir na sua consulta e deu um problema na parte reumatológica que eu estou investigando para depois eu remarcar minha consulta, tá? Então, eu não sei se é essa parte reumatológica que me fez perder peso, mas eu perdi 17,5 kg comendo, só tirei o açúcar e a farinha branca, o resto eu como normal. Em quanto tempo você perdeu 17,5 kg? Em quase um ano. Mais ou menos, quase um ano. Foi no ano de 2020, que todo mundo achou que eu estava com medo da pandemia, mas eu não estava. Foi assim, tipo, comecei a perder peso em janeiro, quando foi chegando por volta de outubro, eu estava com 72,5. Em outubro eu estava com 55 quilos. Certo. Eu fico muito feliz de você ter falado que você descobriu isso por causa dos meus exames, né? Foi. Eu vou te Falei. aguardar no momento que for o momento, né? O momento certo. Eu Mas estou investigando. eu fico contente porque a gente cada vez mais investiga mais profundamente. Porque o zumbido pode ter a ver com tudo. Com tudo. É outra coisa que eu venho aprendendo. Não adianta exame de sangue básico para ver colesterol, triglicérides, anemia e tireoide. Não adianta. A gente precisa escarafunchar o meio de campo, tá? Então, eu também não vou saber se foi por causa disso, mas te desejo boa sorte aí nessa investigação. Lucas, de quanto a quanto o seu zumbido te incomoda? Ó, eu vou, assim, variou muito ao longo do tempo, assim, mas vamos por agora, né? Eu acho que eu tenho acordado com ele uns 6, 6,5, 7. Aí ao longo do dia ele chega a uns 8, 9. Agora, se eu estiver num lugar, tipo assim, totalmente fechado, dentro de um banheiro, dentro de um carro, desligado, com os vidros fechados, aí é 10. Fácil. Aí, assim, é impossível eu ficar num lugar fechado sem som nenhum. Eu abro o vidro, pelo menos, para disfarçar um pouco. Seria mais ou menos isso. Perfeito. Em geral, Lucas, os zumbidos que acordam de um jeito melhor e vão crescendo ao longo do dia, diferente do da Sônia, que tem altos e baixos no mesmo dia. Basta ela estressar às 8 da manhã, ele já cresce. O seu pode até ter altos e baixos, mas o seu tem um crescente ao longo das horas, né? Sim. Em geral, nesta linguagem aí, nesse detalhe da linguagem do zumbido, existe o que pode crescer ao longo do dia e cutucar o ouvido, cutucar aos pouquinhos, para que ele grite mais alto no fim do dia do que no começo do dia, tá? Em geral, barulho, porque a gente passa a noite, em geral, no silêncio, descansando o ouvido dos barulhos da vida. Em geral, quando tem a ver com barulho, ele acorda menor, tá? Contratura muscular, que eu quero que vocês dois pensem, enquanto eu falo pro Lucas, viu, Sônia? Pensa aí. Contratura muscular, tá? É lógico que basta sentar e a gente já acordar, levantar da cama, a gente já tem que se contrair, tá? Mas o que mais pega é contratura muscular enquanto a gente está sentado, tá? Por exemplo, tá lá digitando no computador, vou fazer minha mão aqui, ó. Tá digitando no computador
E ao invés de estar com o ombro longe das orelhas, a gente está assim, ó, tenso, tá? Vai fazer ginástica na academia ou em casa e quando vai, por exemplo, vai pegar peso, tá? Ao invés de fazer força aqui só no bíceps, tá também contraindo a musculatura. É botar contratura desnecessária no pescoço e na musculatura da mastigação. Isso frequentemente dá zumbido que vai crescendo ao longo do dia, ou faz sobe e desce, dá tampa e destampa dos ouvidos, dá hipersensibilidade auditiva, dá tontura, ou seja, mimetiza uma doença do ouvido sem ser só do ouvido, tá? Então, é um fator de confusão enorme a influência da musculatura vizinha da frente do ouvido e a vizinha de baixo do ouvido. Portanto, a atenção à nossa postura é outra coisa que pode ajudar. Seja na hora de sentar, ver o celular, assistir televisão, encostar na cama para assistir televisão quando ela está lá inclinada, botar travesseiro, ficar na flexão do pescoço. Tem muita coisa simples para fazer, mas precisa do cabeção prestar atenção até o piloto ficar automático, né? O corpo adapta com tudo que a gente quer que ele adapte, tá? Então, essa questão do ombro longe da orelha é uma regrinha para vocês todos lembrarem, porque aí, cada vez que vocês têm piora do zumbido, se pegarem assim, afasta os dois. Eles dois são como se fossem briguentos que são separados pela turma do deixa disso, que é o pescoço. Então, pescoção ativado para deixar a orelha de um lado, ombro do outro. Dá para lembrar disso, desse jeitinho que eu estou falando? Dá. E a outra Com coisa, certeza. se pegou apertando o dente, que isso é tão importante quanto essa contratura. Se pegou apertando o dente, não tá nem na hora de comer, a pessoa tá lá mastigando, tá? Relaxa, relaxa isso daqui, tá? Existe uma dica dos dentistas para quem aperta dente durante o dia, tá? Que é colocar o post-it nas coisas que vocês estão no computador, no livro, na geladeira, no espelho do banheiro. Cada vez que você olha o post-it, você se conscientiza se você tá apertando o dente ou não. Se tiver, afasta dente do dente, tá? Outra dica é botar o celular para tocar de hora em hora. Tocou, presta atenção. Tá apertado? Aqui, solta a musculatura. Piloto automático vem depois de um certo tempo. Então, são dicas práticas também para cada um de vocês poder adotar, tá? Sônia, percebeu alguma coisa com o seu pescoço ou com a musculatura aqui ou não? Então, eu já fiz Mackenzie para ver se era da parte do pescoço. Tive uma melhora, mas voltou. Já fiz quiropraxia para ver se era da cervical, que eu tenho 2 hérnias de disco. Melhorou, mas voltou. Eu tenho bruxismo e desgaste da ATM, então eu uso plaquinha para dormir. E eu tenho esse aplicativo, desencoste seus dentes. Porque tem horas que você está tão tenso fazendo uma coisa, você está assim, ó. Meus dentes estão até gastos de tanto que eu aperto os dentes. Excelente de você ter falado do aplicativo Desencoste os Dentes, excelente. E para você ver, né? A mente nunca sofre sozinha. Ela passa para o corpo. Então, a sua mente já tinha passado para o corpo nesse apertamento que você até tem os desgastes de dente. Agora ela está passando para o seu ouvido e sabe-se lá o que mais. Sônia, ouve meu conselho. Você precisa abraçar o corpo que tem ao invés de brigar com ele. Só que eu quero voltar numa pergunta.
Eu entendo que você fez X, Y, Z. Eu queria saber se, independente do que você fez, você percebe ou não percebe piora do seu zumbido, ou do ouvido tampado, ou de qualquer... Você percebe ou não percebe piora quando você se pega tensa aqui ou tensa aqui, na musculatura? Percebo. Então, é Percebo. isso que cada um de vocês tem que perceber, tá? Todo mundo que está nos assistindo. São as dicas que a gente está dando hoje. Tem trocentas dicas saindo dessa conversa aqui hoje, hein? Atentem a isso para não perder. Então, a ideia é, olha essa postura, porque são as coisas que tá no poder de cada um de vocês fazer por si mesmo para minimizar o efeito agressor da contratura. A gente não precisa estar tenso o dia inteiro, tá? Recebeu a notícia, reagiu mal, tá? Respira fundo, como é que a gente vai aliviar aquilo que reagiu mal? Eu vou soprar no saquinho 10 vezes, eu vou respirar fundo 20 vezes, eu vou parar e meditar. Eu só não posso passar o dia inteiro assim, no estado de susto que eu tomei com uma determinada notícia. Essa é a única coisa que você não pode fazer, tá? Porque senão você tá... E muito menos enfiar o pé na jaca nessa hora, tá? Porque a hora que a gente precisa de cuidado é a hora que a gente resolve se premiar enfiando o pé na jaca. É impressionante, né? É impressionante como a gente se boicota. Coitado do ouvido, tá? Então, vamos entender dessa maneira que eu acho que vai ficar mais suave aí para vocês dois, tá bom? Eu até uso plaquinha de bruxismo. Eu tenho a plaquinha, eu uso plaquinha para dormir, para já ajudar um pouco a aliviar. Tá perfeito, né? Se foi bem indicada, perfeito. Só que ela te protege enquanto você está usando de noite. Daquele bruxismo automático, né? Que você nem sabe se está fazendo. O do dia, você vai aos poucos criando consciência. E é nessa hora que você tem que se proteger também. Ou usar a placa durante o dia, se o seu dentista indicou, ou fazer todas essas coisas que a gente está falando. Lucas, você também usa a placa? Não, não uso não. Até minha tia dentista, ela fez uma placa uma vez para mim. Eu não tenho bruxismo, mas eu tenho um dente aqui que é com resina e ele estava lascando muito. Então ela achou que poderia ter uma relação, mas eu usei, sei lá, um mês e não consegui me adaptar. Me incomodava muito para dormir. E dormir para mim já é uma hora delicada do dia. Aí não deu não. Mas assim, bruxismo eu sei que eu não tenho. Só que, sim, todas as outras coisas que a senhora falou, de mandíbula, de deixar ela meio travada, repare que eu faço isso. Atenção aqui pra caramba. Assim, no meu antigo serviço, né? Que eu saí há 2 semanas atrás, né? Lá eu percebia bem isso, né? Eu chegava de manhã e o zumbido estava tranquilo até, né? E ao longo do dia ele ia piorando e junto com isso eu percebia, ao final do dia, que eu estava com aqui bem tenso. Eu tenho bastante dor, eu falo dor de cabeça, mas ela é aqui nessa região da nuca. Esse negócio de ficar assim, né? Eu sou conhecido pelos meus amigos de ser um cara que deita em qualquer lugar 90 graus ali e fica assim, entendeu? Então eu me encaixo aí em todas as caixinhas. Que bom. Eu fico com pena do seu pescoço e do seu ouvido. Mas que bom que você está se encaixando. Ó, gente, vocês dois foram exemplos belíssimos do que é o zumbido depois da pandemia. Mesmo que vocês já tenham o zumbido desde antes da pandemia, mas piorou. Foi isso que aconteceu para o grosso das pessoas que desenvolveu o zumbido depois da pandemia. É
tudo junto e misturado. O desconhecido, né? Porque zumbido está longe de ser cultura popular ainda. O Google continua sendo uma tragédia, eu imagino que vai durar um certo tempo, então assusta mais ainda. São múltiplas coisas que interferem no zumbido de cada um, e como ele dificilmente vem sozinho, né? Vem com essa quadrilha do ouvido, como vocês dois são exemplos, né, super didáticos, é de desmontar qualquer pessoa, tá? Só que a gente precisa fazer o beabá. A gente precisa fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, quer dizer, vocês, ao alcance dos pacientes, de adotar para o dia a dia, para não ficar nesse maremoto de coisas que agridem os ouvidos e vocês apenas e tão somente procurando qual é o remédio que vai dar um jeito no zumbido de vocês. Com todos esses fatores agressores absolutamente descontrolados, tá? Então, na vigência de coisas mega ativas, como vocês estão tendo, no dia a dia as causas do zumbido estão presentes. Não é, nenhum de vocês tem história assim, ó. Há 5 anos atrás, eu fiquei perto da caixa de som e daí meu ouvido, tive um trauma acústico, eu tenho zumbido todos os dias igual até hoje. Nenhum de vocês está com essa história, tá? Então, vocês estão com a história dos altos e baixos, porque significa que os agressores estão no dia a dia de vocês dois, tá? Então, tudo que vocês não podem fazer é fechar os olhos para os agressores e ficar procurando o remédio da vez. Tá? Essa conta não fecha para nenhum de vocês dois. Então, de todo esse meio de campo que a gente viu aqui, quer dizer, ou que a gente teve tempo de ver até aqui, quais são as coisas que eu tenho que tirar da frente, limpar o meio de campo do meu corpo, de um modo geral, para que o meu ouvido, em particular, possa ser beneficiado e parar de me encher a paciência gritando todo santo dia por socorro, tá? Peguei no pé, peguei na jugular, um de cada lado aí, de cada um de vocês, peguei na jugular o suficiente? Com certeza. Eu gosto quando eu termino assim com o meu jeito peste de ser, entendeu? Porque eu sou defensora do corpo. Não adianta a gente passar a mão na cabeça das pessoas se elas estão, mesmo que sem querer, agredindo o próprio corpo. Eu falo, essa conta não fecha, tá? Hoje, o meu lado que eu tomo é o lado do corpo de cada um. Fala aí, Sônia. A hiperacusia, ela tem cura? A hiperacusia faz parte do mesmíssimo combo que a gente está falando, tá? Alimentação pode dar, estresse pode dar, contraturas musculares podem dar. Ela não é um negócio separado da sua causa do zumbido, não é. Ela tá no combo porque o seu ouvido tá tendo que gritar não só um grito do zumbido, mas vários para ver se você acorda, tá? Então, você limpando a área do jeitinho que a gente está sugerindo, provavelmente uma parte de cada um desses sintomas do seu combo vai melhorar. O Lucas, limpando o meio de campo, provavelmente uma parte ou tudo de cada sintoma vai melhorar. Lucas, o que você tem que prestar atenção? Você está em época de transição, tá? Então, se permita, porque toda transição gera estresse, se permita passar por esse período, mas de preferência, abrace seu corpo para você não cair de novo na tentação de enfiar o pé na jaca justo na hora que ele mais está precisando de você, porque a mente vai estar acelerada com essa adaptação. Foi exatamente isso mesmo. Na época mais difícil, assim, no final dela, porque essa tensão do concurso só durou bastante. Eu tive até que pedir prorrogação da posse. Durou bastante, mas nesse tempo que durou, eu até falava assim pra minha namorada, nossa, mas tá tão legal, porque
tô com todos os motivos do mundo para estar estressado, para estar ansioso, mas até que eu tô levando bem, eu tava comendo super bem, fazendo exercício acho que 5 vezes na semana, e só que aí as últimas 2, aí arrochou, aí a gente teve que ir para casa dos meus sogros, aí é comida em abundância, fartura, enfim, né, despedida, teve trocentas mil despedidas, amigo daqui, amigo dali que faz despedida. Aí chega aqui na cidade nova, nossas coisas não chegaram ainda, a gente não tem fogão, não tem geladeira. Então, assim, nessa hora que eu estava de fato, né, mais precisando, foi a hora que eu mais agredi o meu corpo. Ainda teve a questão do aparelho auditivo, que semana que vem eu tenho um retorno, né? Vou conversar com o pessoal lá sobre isso. Então, na verdade, tem muita coisa assim para pegar assim, doutor. Eu agradeço muito. Que bom, eu fico contente, tá? E mais um detalhe que você falou, que nos seus exames de sangue, os triglicérides bateram em 300. Para mim, Quase isso aqui 300, é de né? arregalar os olhos, tá? Triglicérides igual a carboidratos, tá? Mas o que acontece? Isso que você está passando e a resposta de mudança alimentar e a resposta do sobe e desce do zumbido não precisa ter essa alteração no exame de sangue para acontecer, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, meus exames estão bons, porque eu estou tomando remédio disso, meus exames estão bons. Não depende da alteração do exame de sangue. Depende de comer e o ouvido reagir. Comer e o ouvido reagir. Mesmo que depois de 8 horas de jejum para fazer exame de sangue, esteja tudo como se não tivesse acontecido bagunça nenhuma, tá? Então, cuidado com esse pensamento do exame de sangue, tá? Bom, então é isso, tá? A ideia é que você tenha tolerância aí com o seu momento de transição. E tudo bem se tem o dia do sogro, da casa do sogro, da fartura, tudo bem. A ideia é não emendar o pé na jaca. Como diz aquela frase, né? O problema não é o que eu como entre o Natal e o Ano Novo, e sim o que eu como entre o Ano Novo e o Natal. Né? Então, entre os eventos que você vai enfiar o pé na jaca, a ideia é você tentar voltar para uma comida de equilíbrio, para não ficar, sei lá, 2 semanas só de pé na jaca. Tá bom, queridos? Alguma coisa que vocês queiram falar para finalizar? Eu gostaria. Pode ir primeiro, a senhora primeiro. A minha perda auditiva também é dos agudos. Eu tentei pôr o aparelho que a otorrino daqui me indicou, mas eu consegui pôr lá no consultório, cheguei na minha casa e tive que tirar por conta da hiperacusia, porque aí o som externo ficou muito mais nítido. Aí eu estava ouvindo barulho que nem existia. Eu falei, não é possível. Então não dei conta do aparelho também para fazer o teste. Acho que foi uns 15 minutos que eu andei no carro com o vidro fechado. Eu sou o contrário dele. Eu não gosto do barulho, não posso com o barulho. Eu não tenho vida social. Eu não posso ir em festa, não posso fazer festa na minha casa, que eu não suporto muita gente falando. Se puser música, então perto de mim, é a mesma coisa de me arrebentar. Bom, eu sinto muito que tenha toda essa gravidade, né? Mas o que me vem na cabeça? Vocês dois, por causa desse combo de cada um, não podem depositar todas as suas esperanças e fichas num tratamento só. Seja o remédio, seja o aparelho de audição. Vocês precisam ter, além do que a gente conversou aqui, eu acho que o que a gente conversou aqui já serviu para ver o estresse, a alimentação, a contratura muscular de cada um de vocês. Ponto. Vocês dois têm isso muito claro na conversa de vocês, tá? Então, técnicas direcionadas para abraçar esses quesitos precisam estar na jogada de vocês ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, isso aqui para essa parte, isso aqui para essa parte, isso aqui para essa parte, tá? E daí vocês vão construindo a melhora em cima disso. Controle alimentar, atenção à postura, né? Daqui e daqui. E o que eu vou fazer quando eu reagir, quando eu receber a próxima notícia ruim, né? Seja ela daqui a 5 minutos, daqui a 5 dias, né? Peraí, eu preciso da minha estratégia, seja ela respirar fundo, soprar no saquinho, meditar, só não pode perpetuar, deixar o corpo do mesmo jeito de quando toma esse baita susto,
tá? Então eu vou torcer para que cada um de vocês aí encontre o seu caminho, tá? O Luca, e assim, a outra coisa que eu ia falar, né? Vocês dois estão como exemplos de pessoas que não estão se dando bem com o aparelho. Eu não saberia dizer se é porque tem um baita sobe e desce e o aparelho tem uma limitação para agir, porque ele é ajustado para uma certa estabilidade. Então, primeiro vocês têm que buscar a estabilidade para depois o aparelho poder ajudar. Essa é uma possibilidade. A outra é, às vezes, algum ajuste que possa ser feito pelo fonoaudiólogo assim que ele receber a informação de vocês que, ó, não tá legal. Então, não tá legal, como é que ele vai raciocinar em cima de algo que possa ficar melhor, tá? Mas sem depositar todas as fichas em um tratamento quando a gente tem essa montanha de coisas envolvidas. Então, administração de problemas. Uma coisa de cada vez, no tempo de vocês, com o profissional de vocês. Mas respeitando o corpo e os ouvidos que cada um de vocês tem, tá bom? Então, eu vou, como eu alonguei demais a conversa aqui com vocês, eu vou só pedir para vocês aguardarem um pouquinho e eu quero ver o quanto o grupo agora tem algo para falar para vocês em agradecimento de tudo que vocês tiveram coragem de expor e cada vez mais eu louvo essa coragem de se expor. Eu sei que não é fácil, mas pode ser extremamente libertador para quem faz isso e com certeza é um aprendizado enorme para quem assiste cada um de vocês dois falando, tá? Então, assim, a minha gratidão já está expressa aqui por cada um de vocês ter se candidatado, pela sorte aqui que a gente teve de estar nesse trio, que para mim foi muito, muito gostoso, tá bom? Eu que agradeço, doutora. E assim que meus exames ficar prontos, eu vou remarcar minha consulta com a senhora, tá? Tá, se for o caso, a gente tá aí para ajudar, tá bom? Tá, jóia. Sim, doutora, eu só queria agradecer também, tá? Você, assim, é inexplicável ter essa oportunidade aqui de participar, tá? Fico muito feliz. E daqui até o final do ano eu vou ser seu paciente, tá? E só para finalizar, eu queria dar um voto aqui, uma torcida para que a senhora inspire, ou até não sei como que é a sua rotina, que a senhora treine e inspire outros otorrinos a entrarem um pouco nesse lado, como a senhora disse, não tão tradicional, porque é difícil de achar mesmo, né? Eu passei por todos os otorrinos que eu passei, eram ótimos, só que todos eles eram tradicionais e eles param até o ponto do tipo de conhecimento deles e depois é aquela coisa, tu te vira com a tua sorte aí e a gente se sente desamparado, né? Então, para que a senhora treine e deixe muita gente inspirada, muito otorrino inspirado aí, tá bom? E muito obrigado por tudo, viu? Valeu. Eu que agradeço, Lucas. Eu Só também para você agradeço. sossegar o seu coração aí, eu venho fazendo isso há muitos anos, mas de fato, Legal. a minha própria remodelação é constante, né? Então, uma vez que eu me atrevi a sair da caixa, que esse é um processo que dói e por isso que todo mundo prefere ficar dentro da caixa, né? Uma vez que eu me atrevi a virar fora da caixa, eu não parei mais, né? Então, o jeito que eu falei para vocês hoje é novo até para mim, é da pandemia, sabe? É da pandemia, Sim. a hora que eu tive que administrar os estresses globais, né? Dentro e fora do Brasil, com essa carga toda que veio, né, com o lockdown lá 2 anos atrás, né? Então, de fato, se a gente não fizer algo para ajudar as pessoas e motivar os otorrinos, né? Tudo fica igual. E eu não dou conta, né? Mesmo fazendo meu trabalho voluntário aqui Sim. toda semana, eu não dou conta. Então, a gente precisa mesmo de um grupão de otorrinos que se motivem a fazer de jeito diferente, porque o jeito de sempre é muito limitado, tá bom? Então, agradeço muito as suas palavras. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou aqui para vocês. Ainda não estou aqui. Boa sorte para vocês, obrigada pelas suas informações. Live maravilhosa, gratidão. Eu também achei, viu, Isilda?
Obrigada aos dois, aprendi muito. Que bom, Virgínia. Obrigada, gente. Eu preciso controlar minha alimentação, você e todo mundo. Gratidão, até porque a alimentação, viu, Sônia? A alimentação influi no sono e no estresse, tá? Então, controlar a alimentação é base para muita coisa. Gratidão a todos pelo acolhimento, aprendo sempre, muito bom. Obrigada, doutora. Parabéns aos dois, os relatos de vocês me ajudaram muito, que ótimo. Muito bem dito, parabéns aos dois participantes por compartilhar suas experiências, nos ajudaram bastante. Por mais, doutora Tania. Obrigada, Celibela. Por muito mais. A live foi sensacional, obrigada aos três, principalmente a Tania, todos que estão assistindo a live. Desejo sucesso e fé, muita fé diante desse sofrimento que vivemos. Isso, fé também é muito importante. Palmas, corações, etc. Então é isso, gente. Hoje eu vou encerrar por causa do horário, do contratempo que a gente teve ali com a falta de som. Vou ficar aqui desejando um ótimo fim de domingo e uma ótima semana para vocês. A gente se encontra domingo que vem, tá bom? Beijo Muito no coração, obrigada, abraço beijo. para vocês dois aí. Abraço Até para a semana senhora. que vem, Deus abençoe a gente. senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe, viu?